Olá, paz do Senhor, meu nome é Alexandra, seja muito bem-vindo ao canal para assistir mais um vídeo e hoje com um assunto muito interessante, que na verdade está fazendo uma pergunta. E a pergunta é: o casamento para você, ele é natural ou ele é espiritual? Escreve aí no comentário qual é a sua opinião. Se você acha que ele é espiritual, diz aí espiritual e por quê. E se você acha que ele é natural, você diz natural e diz o porquê. Bom, só que antes de começar o assunto, eu quero te pedir um favor. Invista em você. Como assim? Bom, eu quero te dizer que às vezes nós passamos horas e horas maratonando coisas que não vão edificar a nossa vida. E nós fazemos aquilo ali justamente para poder tirar um pouco dos problemas da mente, né? E para a gente se distrair um pouco. E aí a gente acaba, às vezes, levando horas e horas em frente a uma tela, assistindo coisas que não vão edificar a nossa vida, às vezes até assistindo algum vídeo engraçado, dando risada naquele momento, mas no final, nenhuma dessas coisas irão trazer resultados na nossa vida. E eu estou falando porque eu já vivi isso. Já vivi de falsas, de ir a alguns lugares e ali achar que naquele momento eu estava bem, estava tudo tranquilo, mas quando eu voltava para casa, os problemas eram os mesmos. Até que um dia, eu passando ali na televisão de um lado para o outro, de um canal para o outro, um dia que eu estava muito chateada, e vi ali nesse canal uma cruz e eu entrei nesse canal porque aquela cruz me chamou a atenção e eu fui ali ouvir o que aquele irmão estava dizendo. E tudo aquilo que aquele irmão estava dizendo era justamente aquilo que eu precisava. Mas eu só consegui entender porque eu assisti toda a programação. Eu não parei no meio do caminho, eu assisti toda a programação e decidi colocar em prática tudo aquilo que aquele irmão falou. E dali a minha vida começou a mudar. Então eu te peço, não pare no meio do caminho, não assista só 2 minutos de vídeo, 3 minutos. Invista em você. É pouquíssimo tempo de vídeo, mas que pode te trazer grandes resultados se você der atenção àquilo que está sendo falado e começar a colocar em prática na sua vida, tá bom? Então eu peço que você gentilmente, se você não é inscrito, se inscreva, que você deixe aí seu comentário, deixe o seu like, tá bom? Que você compartilhe, que você aperte aí o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo, você possa ser notificado. Bom, o casamento, na sua opinião, ele é natural ou ele é espiritual? Primeiro de tudo, por que Deus criou o casamento? Né? A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, olha o que Deus disse. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Então veja que Deus conhece tanto os seres humanos, Deus sabe a necessidade que o ser humano tem, que Deus olhou para Adão e viu que Adão precisava de alguém que fosse como ele. Porque embora Deus fosse todos os dias lá conversar com Adão, fazer companhia, Adão precisava de alguém que fosse como ele, que atendesse às necessidades físicas, às necessidades emocionais. Veja que não foi Adão que foi pedir a Deus uma esposa, mas o próprio Deus observou que Adão precisava. Então, como Deus observou que Adão precisava, ele fez Eva para Adão. E veja o interessante, ele fez uma Eva, porque ele sabia que a necessidade de Adão era de ter uma pessoa que fosse como ele. Né? Então, nós vemos que Deus pega, vendo que Adão precisava, vai ali e tira, faz Adão pegar no sono, e quando Adão adormece, ele tira uma costela de Adão para fazer Eva. Outra coisa muito interessante, do mesmo jeito que Deus fez Adão, sem precisar, ele pegou, formou Adão.
ele podia ter feito Eva sem tirar nada de Adão. Mas ele já tirou ali da costela, justamente para que eles entendessem que eles eram uma só carne e que eles estavam ali para se ajudarem mutuamente. E é isso que está faltando hoje as pessoas entenderem. Casamento não é só uma união de sentimentos temporários, mas é uma união de alma, é uma união de vida. Então o casamento, ele é espiritual, porque o casamento nasceu no coração de Deus com um propósito. Qual o propósito? De dar ao homem aquilo que ele necessitava, que era uma companheira. Então, o casamento, ele é muito sério. E o próprio Adão entendeu o que Deus fez, porque quando Adão acorda e Deus apresenta Eva para Adão, Adão diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então você veja, o casamento ele é espiritual. Por isso que quando há um divórcio, as marcas, os traumas são imensos, porque o casamento não é algo só terreno, ele tem um peso espiritual. Tanto é que Deus considera o primeiro casamento o casamento verdadeiro. Porque ele viu que ali houve uma união de almas. Então é muito importante que as pessoas não se casem só pelo momento, não sejam levados só pela paixão, não sejam levados só pelos sentimentos, mas que as pessoas entendam que o casamento é algo muito sério e precisa ser levado a sério. E o segredo de um casamento para que ele seja bom, para que ele seja duradouro e feliz, porque não pode ser só duradouro, ele tem que ser duradouro e feliz. E é possível ter um casamento duradouro e feliz, porque a palavra de Deus diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, se nós nos dispusermos a ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática, é possível um casamento duradouro e feliz. Veja o que está escrito lá em Efésios, para terminar, Efésios 5. Veja o que está escrito em Efésios 5. E é algo que o casal precisa fazer. Diz assim, Efésios 5, 21 ao... Deixa eu ver. Ao 30. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. Agora para o marido, que aí do marido eu vou partir para a esposa. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua própria esposa, como seu próprio corpo. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que Deus deu o compromisso de liderança para o homem. É dever do homem cuidar da esposa, como Cristo cuidou da igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo se doou por nós. Então o marido ele tem que amar a esposa e cuidar da esposa. Ele tem que entender que o papel dele é de um provedor não só de coisas. Tem marido que acha que colocou tudo dentro de casa é o suficiente.
Ele pode sair, voltar a hora que quiser, nem voltar no mesmo dia se achar. E ele já fez tudo, porque a compra está dentro de casa. Só que não é isso que Deus fala. Deus fala que você tem que cuidar da sua esposa como você cuida de você mesmo. Se você gosta de fazer coisas que te agradem, procura agradar a sua esposa. O papel do marido, a responsabilidade do marido é cuidar da esposa no âmbito espiritual. O marido tem que ter uma base espiritual. O marido tem que ter uma base, sim, financeira. E ele também tem que ter uma base emocional. O marido tem que suprir a mulher em todas as áreas, assim como a esposa tem que suprir o marido. E quando o marido faz o seu papel com perfeição, a mulher não tem problema em se sujeitar ao marido, ou seja, em estar ali, em estar auxiliando, estar concordando com ele, porque ele já está fazendo certo. Então ela não vai ter problema em ser uma mulher excelente. Então, é você que é esposa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ore pelo seu casamento. Peça a Deus todos os dias para te dar sabedoria para lidar com esse esposo. Você, esposo, ora para ter sabedoria para lidar com a esposa. Para que junto vocês formem uma família. Para que os filhos de vocês não cresçam cheios de traumas. Para que o filho de vocês veja a união dentro do lar. Orem, busque ao Senhor. E você, esposas, dá um jeitinho aí de passar esse vídeo de forma bem assim sábio, sabe, aí pro seu marido, né, para que ele possa também aprender e juntos comecem a praticar a palavra e vocês verão Deus dentro do lar de vocês, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu comentário, que você venha compartilhar. Se você não é inscrito, que você venha se inscrever e também que você deixe o seu like, pois ajuda muito o canal. Deus abençoe, que a paz de Deus esteja no lar de vocês, em nome de Jesus.